Olá, esse é mais um Maconhômetro Educação, um projeto do Cannabis Monitor em parceria com o Grupo de Pesquisa Educação e Drogas, o GPED, vinculado à Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Este projeto tem o propósito de debater, problematizar e trocar ideias sobre o conceito de educação para as drogas. Eu sou o Francisco Coelho, sou professor de Educação Básica e pesquisador em Educação para as Drogas no GPED UERJ, e na pós-graduação no Programa de Ensino de Biociências e Saúde do Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz. E também faço parte do colegiado Abrande Educação. E eu sou Maria de Lourdes Silva, sou professora de História da Educação na Faculdade de Educação da UERJ, pesquisadora em Educação para as Drogas no GPED, na pós-graduação em História das Ciências, das Técnicas e Epistemologia na UFRJ. E também integro a Abrande Educação. Nesse projeto, mobilizamos temas e convidamos profissionais que estão inseridos no campo da educação, pensando, atuando e transformando a realidade a partir de iniciativas pedagógicas voltadas para o universo do uso de substâncias e seus diferentes atravessamentos. Esse é o 11º episódio deste projeto e hoje nós temos a alegria de receber para trocar com a gente o Clayton Lesman, que é graduado em Ciências Biológicas e mestre em Educação Científica e Tecnológica pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente doutorando no mesmo programa. O Clayton é professor de Biologia na Educação Básica e tem experiência nas áreas de Educação Popular, com ênfase no ensino de ciências. Ele pesquisa o ensino sobre drogas e interface com Educação e Saúde e se interessa especificamente pela aproximação da educação com o ativismo antiproibicionista. Olá, Clayton, seja muito bem-vindo ao Maconhômetro Educação. Obrigada por topar o nosso convite. É um prazer te receber aqui para essa troca. Olá para todo mundo que está nos ouvindo, Francisco, Lourdes, é um prazer estar aqui com vocês. A iniciativa do podcast é muito interessante, já ouvi vários dos programas também, vários dos nomes que estão ali são referenciais para mim, então é uma honra estar dividindo esse espaço com vocês. Clayton, para começar, conta um pouquinho para a gente sua experiência e como você começa esse trabalho no campo de educação para as drogas. Então, eu tive uma formação na licenciatura em Ciências Biológicas, na UFSC, e ali durante a graduação o tema não era uma coisa muito frequente nas disciplinas e nas discussões, inclusive naquela sobre ensino. Mas durante a graduação eu já sabia que eu queria estar próximo da educação, já me interessava a licenciatura, então eu participei de um programa de iniciação à docência, e, o PIBID, em que a gente estava próximo das escolas de educação básica, e para mim ali já começou alguns atravessamentos de perceber que a realidade daquelas pessoas era diferente da que eu tinha experimentado. Eu vim de uma família de classe média, numa cidade bastante conservadora, estudei em escolas privadas, então quando eu estive ali na educação básica eu percebi que tinham algumas questões sobre drogas que eu acho que eu não tinha nem parado para pensar sobre, e elas estavam latentes ali naquele espaço. Mas foi um tema que ficou meio longe das minhas reflexões. Passava por mim, mas eu não parava para me dedicar a ele, assim. Tanto é que na época eu pesquisava o PIBID, depois eu ainda fui pesquisar o ensino de evolução. Mas durante a graduação eu tive a oportunidade de ir para Amsterdã, num intercâmbio pela Ciências Sem Fronteiras. Eu fiquei numa universidade lá no departamento que pesquisava psicologia evolutiva, e viver em Amsterdã é experimentar uma outra política de drogas, muito diferente da que a gente tem aqui, mas que fez com que eu desnaturalizasse algumas das coisas que eu tinha como naturais. Então foi um tema que eu acho que foi atravessando mais a minha forma de experimentar o mundo e viver do que a minha reflexão como pesquisa e como atuação em sala de aula, até eu voltar de Amsterdã e parar no contexto da educação popular. Aí eu fui trabalhar como professor num cursinho voluntário, num cursinho comunitário de pré-vestibular, e aí eu percebi que quando eu falava sobre as drogas, ou quando elas por acaso atravessavam a nossa aula, a gente tinha uma aula diferente, a gente tinha um outro espaço, a gente tinha uma outra discussão. E aquilo começou a chamar minha atenção. Nesse caminho da educação popular, eu concluo a minha graduação e vou para o mestrado.
e eu passo para o mestrado querendo pesquisar o ensino de evolução, mas aquilo vai me frustrando aos poucos. E aí eu soma dessa frustração com a vontade ali de estar vendo as questões estourarem na minha cara na educação popular, e eu pensar, pô, cadê a reflexão sobre isso? Que pesquisa que a gente faz sobre isso? Fizeram eu transformar um pouco da minha pesquisa. Então, elas viram o meu tema de pesquisa no mestrado mesmo, que eu comecei em 2018. Esse mestrado, eu fiz uma revisão na área, né, que eu chamei de Estado da Arte, em que eu queria entender nos trabalhos publicados na área de ensino até então, e num recorte temporal específico, quais eram as abordagens sobre o tema das drogas. Porque eu já tinha começado a ler sobre o antiproibicionismo, a ler sobre a política de drogas no Brasil e seu histórico, e eu senti uma frustração quando eu encontrava alguns trabalhos na área de ensino, talvez reproduzindo muito do que era esperado sobre a saúde dos estudantes, sobre a necessidade de prevenção, mas sem esse olhar crítico. E então eu fui fazer essa revisão não na expectativa de ser completamente neutro sobre ela, eu queria entender as abordagens que estavam ali, e eu termino essa dissertação já defendendo a necessidade de um olhar pedagógico para a questão das drogas, crítico, e eu encontro em alguns trabalhos isso aparecendo, e dali eu acho que é o germe para pensar a tese depois. Então foi um caminho que é impossível, eu acho, a gente não ser atravessado pelas questões das drogas, né? A gente consome várias delas, a gente está próximo delas, mas demorou um pouco para virar tema da pesquisa, e desde que virou, aí eu não larguei mais. Tem sido há um bom tempo já. Cleito, quando você fala de educação, você está falando mesmo da educação formal, né? Da sala de aula, da escola, não é isso? Isso, em geral são os espaços formais. Hoje em dia eu atuo, né, na educação básica, como professor na rede privada, mas passei por as experiências da educação básica, pública, da educação popular, então alguns espaços diferentes, mas normalmente isso mesmo, assim, pensando em espaços formais. E nesse campo, assim, quais foram os trabalhos e as iniciativas que você já desenvolveu? Eu tive algumas experiências diferentes. Vou dizer assim que a maior parte da movimentação era espontânea, então era do tema aparecendo nas aulas e eu agora com essas outras leituras, com esse outro olhar, conseguindo construir formas diferentes, né? Eu acho que para todo professor de biologia, a gente acorda uma turma quando a gente fala de cogumelos alucinógenos ou quando alguém pergunta sobre maconha. Então, assim, durante a atuação eu sinto que isso está muito presente, que isso é constante, mas eu tive algumas oportunidades interessantes e uma delas surgiu com a reforma do ensino médio, porque ela é uma reforma bastante problemática em vários sentidos, né? Eu acredito que a gente deve defender a revogação do modelo que a gente tem posto. Ao mesmo tempo, ele criou um espaço de construção curricular nas escolas. Então, criou-se ali uma certa possibilidade de fazer algo diferente do que a gente tinha antes. E eu consegui construir um curso primeiro numa escola, depois eu consegui levar para outra também, que era sobre neurobiologia e drogas. Ele não podia chamar assim, né, porque drogas no nome do curso afugenta, o que os pais vão pensar, mas eu podia trazer elas para dentro do currículo, eu tive a possibilidade de construir a ementa e numa perspectiva antiproibicionista desde o documento, assim, que eu acho bastante raro de encontrar dentro das escolas, e eu consegui descobrir ali com os adolescentes que, na verdade, tinham muitos temas que eu achava que era o que chamava a atenção deles naquele momento, e tinham outras pautas ali que chamavam mais, né? Assim, coisas que a gente fica, a questão dos vaporizadores, os dispositivos para fumar nicotina e tudo mais. E eles já estavam pensando em outras substâncias sintéticas, com siglas que eu ainda não tinha tido contato, talvez. Então foi um espaço bem interessante de troca e de perceber que tem uma demanda latente ali, e a gente não está suprindo essa demanda, e quando a gente pensa que tá, muitas vezes a gente na verdade está prescrevendo para esse adolescente, projeto de adulto, que é como muitas vezes ele é tratado, como ele deveria se comportar, em vez de tirar dali a potência que tem, né, nessa fase da vida, nesse momento de experimentação, de um olhar distinto. Então, minhas experiências têm sido assim, muito próximas da escola, no cotidiano, na aula de biologia e também nesses espaços curriculares diferentes. A minha tentativa é desenvolver isso em termos teóricos, acadêmicos também, para pensar como a gente pode defender uma atuação antiproibicionista e ativista na educação sobre drogas. Então, eu sinto que assim, às vezes a boa teoria é prática, né? Também a gente precisa desse caminho e construir esse referencial tem sido um jeito de me movimentar em vários sentidos. Na educação popular, eu confesso que eu aprendi mais do que eu ensinei em vários momentos, porque
eram sobre aspectos das drogas que não atravessam a minha vida, né? Os aspectos comerciais, os aspectos territoriais, de forma muito distinta da minha, assim. Então ali eu lembro que eu saía muito mais mexido, eu acho, do que eu construía os meus objetivos pedagógicos pré-postos. Eu saía dali bastante revirado, mas foi muito importante também. Eu diria que são essas as iniciativas mais próximas e aquela coisa, né? Quando a gente fala sobre drogas, fica muito na perspectiva das pessoas de vamos convidar para falar aqui, para dar uma palestrinha, para 4 horas explicar para eles, os professores ou os jovens, o que precisa ser feito. E nesse caminho eu já tive algumas desilusões, principalmente quando eu apresentava a proposta do que eu pretendia fazer de fato e o convite ele desaparecia, né? Ele já não era mais aquele convite tão entusiasmado quanto ele era. Mas acho que é por aí. São esses os trabalhos que eu tenho focado mais nesse momento. Cleiton, você traz boas experiências aí centradas na educação popular, né? Nós temos aqui também, no GPED, em parceria com algumas escolas públicas, um curso, né, chamado Ciência Canábica, né? E, e eu me lembro, né, e aí eu me vejo no seu depoimento aí, quando você diz dessa importância quando a gente acaba aprendendo mais, né? E os jovens, eles conhecem muitas coisas, então eles trazem coisas que a gente nunca ouviu falar, né? E isso é um conjunto de perturbações que ajudam a gente a sair da zona de conforto e buscar conhecer um pouco mais, né? Isso é muito rico. E parte dessa proposta é centrada na redução de danos, né? E aí eu queria saber um pouquinho, já complementando o que você já falou, como entra aí a redução de danos no seu trabalho? Como é que você, quando, né, como você passa a aderir a essa perspectiva pedagógica, né? Que formação agregou nesse caminho, que leituras, né, sobre a RD? Eu acho que tem alguns momentos diferentes da minha aproximação com a redução de danos. Num primeiro momento bem otimista, porque foi quando eu descobri que existiam outras políticas para lidar com drogas, quando eu vou olhar para as políticas de outros países, e é o caminho ali 2013, 2014, a gente tem a visita do Carl Hart aqui no Brasil também, que para mim foi bastante importante, e eu comecei a perceber que existiam outras políticas. Quando eu vou pesquisar a questão da educação sobre drogas, a redução de danos aparece no meu trabalho muitas vezes, nos trabalhos que eu estava analisando, como um jargão. Ela se torna uma marca de que eu gostaria de que isso estivesse por aqui, mas pouca perspectiva crítica mesmo quando cita a redução de danos. E isso começou a causar em mim um estranhamento, porque eu ficava, tá, a perspectiva da RD é bastante progressista. Como é que a gente constrói um trabalho tão caixinha e coloca ela ali no final? Então eu sinto que eu olhei para a redução de danos como se essa fosse a grande representação dela na área. E aí depois eu encontrei outros trabalhos que eu falei, não, acho que aqui estão abraçando de verdade o que ela pretende ser, numa perspectiva que separa, inclusive, o que é pedagógico do que é trabalho do agente de saúde, né, que eu acho que é uma coisa importantíssima, que a gente não confunda o que a gente pretende de redução de danos do professor com os outros profissionais, e ela tem agora, eu acho que aproximado ainda mais o meu trabalho, porque foi quando eu comecei a olhar para a história dela e entender quanto ativismo na luta pela redução de danos a gente tem numa busca de garantia de direitos, assim. Eu me tornei graduando de psicologia recentemente, né? Acabei esquecendo ali de citar no processo da introdução, mas eu fui para lá e eu descobri toda a reforma psiquiátrica e os documentos sobre a redução de danos, e eu descobri que os caras têm um manual de orientação de política pública sobre drogas, que é fantástico, que é muito progressista, e foi publicado em 2019, no momento que não estava sendo fácil ser progressista, e que tinham referências ali que eu não tinha, assim, prestado tanta atenção e que eu sentia falta na minha área. Então, a redução de danos tem se aproximado mais do meu trabalho, tem vários dos referenciais que são importantes, mas eu diria que o trabalho de vocês foi um deles para mim, especialmente o teu, Francisco, quando tu propõe ali a perspectiva pedagógica dentro dele, foi o primeiro momento que eu li, eu falei, opa, acho que aqui sim, aqui é a redução de danos com a qual eu gostaria de dialogar e construir. Então, tem bastante gente que atravessou esse caminho, assim, nos referenciais, mas é legal ver quem está no ensino, quem está na educação, lidando com isso. Então, para mim, foi importante chegar nessas leituras. Não diria que hoje a redução de danos é o meu olhar para a coisa, mas é impossível que eu não lide com ela pensando um antiproibicionismo e pensando as perspectivas que são muito positivas que estão ali dentro. Eu só não talvez abracei a caixa de dizer estou na redução de danos, mas eu acredito que eu tô.
pela perspectiva que ela conversa, que ela dialoga com o meu trabalho. Ela não é tanto o meu ponto de partida, eu diria que eu fui atravessado por ela e agora na tese ela tem ocupado cada vez mais espaço. Quem sabe uma resposta no futuro tem ainda mais da redução de danos por aqui, né? Você sabe, Cleiton, que semana passada, semana retrasada, a gente teve uma live lá no nosso curso e foi uma professora colombiana que faz um trabalho, que fez a tese dela, um trabalho muito interessante entre uma análise comparativa entre escolas do Rio de Janeiro, de áreas conflagradas pelo tráfico de drogas, e escolas colombianas que vivem a mesma situação, né? E você acredita, o trabalho fantástico, tá? Tá gravado, se você quiser assistir, tá? É muito legal o trabalho dela. E você sabe que ela conseguiu fazer um trabalho lindo, progressista, na educação para as drogas, sem falar de redução de danos. Um negócio assim. Aí eu fiquei, né? Eu fiquei assim, naquela coisa assim, de que a gente está procurando uma voz da educação, né? E essa voz da educação, ela sempre vem pela linha da redução de danos, né? E ela foi pelo cuidado. Não que sejam coisas excludentes, não estou dizendo que sejam coisas excludentes, mas ela não nomeou, entendeu? Ela não disse, eu estou na redução de danos, né? Ou eu uso a RD para isso. Não, ela nem nomeou. Mas é claro que se você quiser enquadrar as coisas que ela estava falando na redução de danos, assim, você poderia fazer isso sem dificuldade, né? Mas eu achei tão interessante, né, essa perspectiva dela, e ainda mais isso aí que você está falando, que você ainda não abraçou e tudo mais, né? E, enfim, eu fico pensando se essa voz, né, que a educação vai construir, né, em que medida ela de fato dialoga, né, com a redução de danos, e não que a redução de danos não seja pedagógica, não é disso que eu estou falando dessa voz própria, né, que se permite até no trabalho dessa professora, que é a Alanis Ramírez, Belo Ramírez, eu já, agora não sei, esqueci a ordem do sobrenome dela, em que medida, né, você pode ressignificar no campo da educação essa coisa tão marcada da saúde que chama a redução de danos. Eu posso estar falando uma grande bobagem aqui, mas é só para a gente pensar nessas outras possibilidades que a educação também pode gestar, né, de um trabalho dentro do campo da política de drogas, né, dentro da educação. E aí, pensando essas coisas que você está trazendo para a gente, eu queria pensar um pouco contigo assim as fragilidades e as dificuldades que você percebe no debate da educação para as drogas dentro e fora das escolas. Bom, eu acho que dentro tem um monstro na sala que a gente precisa discutir sempre, que chama ProERD, né? Quando a gente fala da maior política hoje dentro de escolas falando sobre drogas, a gente tem uma presença massiva do ProERD. Santa Catarina é um estado que adere muito à política do ProERD e que ele tem uma promoção de abstinência num aparato militarizado que não é compatível com o espaço escolar. Pelo menos assim, eu entendo que essas coisas não deveriam estar em diálogo dessa forma. E aí, a partir do ProERD, às vezes existem alguns outros espaços que sobram ali, até porque ele trabalha normalmente com crianças menores, né? Então, quando chegam os adolescentes, o programa já passou, que tem de uma expectativa grande de prevenção. Então, né, o que a gente vai fazer com os adolescentes para que eles deixem de usar drogas, que eles reduzam o uso de drogas ou que eles não gerem mais problemas com relação às drogas? E nessa expectativa de prevenção, eu acho que a gente já tem uma fragilidade, porque se a gente condiciona as discussões sobre drogas todas a essa expectativa, elas vão ser bastante limitadas e elas vão ser muitas vezes moralizantes, elas vão estar muito sobre o corpo do outro, sobre o que se espera do comportamento dele. Então, quando eu penso o que eu pretendo como educação e que eu acho que o meu grupo de pesquisa tem defendido nos últimos anos também, a gente está sempre procurando essa possibilidade de olhar para além.
de inclusive olhar para além do contexto da sua família, da sua cultura, dos seus valores, para pensar o que a gente pode fazer além disso. E no caso das drogas, é olhar para elas como tema, não pensando como a gente deve se comportar, mas onde esse tema está nas nossas vidas, como ele nos atravessa, que consequências ele tem na nossa estrutura social, e a gente sabe que a questão das drogas no Brasil passa por muitos atravessamentos, e um deles é o racismo, né? A gente perpetua a estrutura racista com a política de drogas, e quando a gente quer prevenir, talvez a gente não olha para o lado, a gente não olha para essas coisas. Isso quando tem esse espaço de prevenção, porque o que a gente sente nos últimos anos, na verdade, é um retrocesso muito fundamentalista, muito moralista e na abstinência o tempo inteiro, assim. Então eu sinto que talvez hoje uma fragilidade do espaço onde eu tô, do que eu gostaria de fazer, é ter essa expectativa de prevenção. Então, se é para falar sobre vaporizadores, é para evitar que eles usem o vaporizador no banheiro durante as aulas. Não é para entender de fato o que ele é, né? Assim. Então é difícil construir esse espaço de que talvez dá para aprender com o vaporizador e ele já está ali. A gente talvez precisa lidar com o fato dele estar ali e a gente fica fingindo que não. Mas ao mesmo tempo, um movimento que parece ter tomado força é justamente nem falar sobre. Eu sinto que isso aconteceu com outros temas, com sexualidade, né? Eu cresci nos anos 2000, eu sou uma criança dos 90, e a gente tinha uma escola que falava mais sobre corpo, que tinha aberto várias pautas e que a gente sentia que a gente tinha ganhado esse espaço. Quando chegam esses últimos anos, especialmente a gestão anterior do executivo, a gente vai ter esse retrocesso que mostra pra gente que não está garantido, não. E que se a gente não disputar, esse espaço vai ser perdido. Então, eu acho que esses são limites bem claros. É claro, existe também a influência direta dos efeitos da guerra às drogas, né? Nos territórios dominados pelo tráfico, nos territórios que têm que lidar com a violência policial. Esses são territórios que até hoje eu não experimentei diretamente. Então é difícil para mim medir como é a dificuldade de estar nesse espaço. E eu tenho esse cuidado, às vezes, conversando com os colegas, de dizer, ó, tem propostas que eu estou sugerindo aqui, tem ideias que eu estou sugerindo aqui, que a gente primeiro precisa bater o pé no chão e pensar onde eu tô, o que eu posso dizer, com quem eu posso falar. E como tem ficado muito individualizado no professor, é difícil construir esse espaço, né? Talvez falando da biologia diretamente, aí para pensar o meu campo de atuação, é a coisa de reduzir a fisiologia, de sempre falar sobre o receptor, sobre a molécula, sobre, no máximo, a via de administração. Né? Então, assim, a via de administração já é o social para a biologia, em alguns aspectos. E não que não tenha boa biologia sobre drogas, que não tenha uma biologia crítica construída, mas no livro didático, na escola, ainda tem bastante dessa redução, dessa limitação. Cleiton, você trouxe exatamente os pontos que a Lourdes chama de currículo mínimo redutível, né, Lourdes? É um dos ranços aí, né, que ela traz e que a gente tem percebido em vários materiais educativos, né? Em programas, né? Em perspectivas também. Agora, Cleiton, diz pra gente como é que você percebe a escola e o professor, né, essencialmente receptivos às questões da educação para as drogas. Como é que você encara isso aí? Eu acho que é a receptividade deles e o interesse de colegas que eu tive ao longo do caminho que também são parte do que motivam eu continuar a pesquisa. Muitas vezes é um bater nas costas dizer que tema legal segue firme, mas pouca gente está abraçando junto. Ao mesmo tempo, ter as pessoas interessadas mobilizando atenção é um negócio muito importante. Assim. Perceber que o auditório está no marasmo de seminários da dissertação e você fala drogas, mesmo essas pessoas acordam, não são só os nossos alunos. Assim. Então, é claro, chama atenção quando a gente diz que a gente pesquisa o tema das drogas. Às vezes, essa atenção ela vem também com um receio, com um pé atrás, porque é tabu, né? E depende de como a gente fala, porque às vezes a gente avançou em algumas discussões e em alguns círculos a gente fala sobre as drogas de uma maneira muito mais desconstruída e em outros espaços a gente reproduz isso e isso choca, né? Então, quando a gente compara o pó com o crack, em muitos espaços escolares isso soa absurdo. E em alguns espaços de discussão sobre drogas já está muito claro que são substâncias, né, iguais em vários aspectos. Então, a gente precisa talvez também ter esse cuidado de entender o espaço, e eu acho que em alguns momentos a receptividade que eu tinha dos professores eu até posso ter perdido no progressismo demais, no ter esticado a corda, porque tem gente interessada ali. Só que como a gente tem um universo de desinformação muito grande, um senso comum bem restrito, a perspectiva de proibição,
tá todo mundo buscando uma solução fácil, rápida para o problema, e cada vez mais os currículos escolares têm tido essa coisa de formações express, né? Então, assim, no final de semana a gente vai lidar com a questão das drogas. Esse ano a gente vai ter um projeto que muda a questão das drogas na escola. E sempre tudo muito nas costas de um professor que vai lá e faz esse processo. Então, acho que tem receptividade bastante dos professores, dos estudantes e, em vários casos, para mim, das gestões também. Mas é importante entender que receptividade é essa, até onde ela vai, que interesse ela tem. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem que ter um cuidado para conseguir construir um diálogo com quem está, às vezes, bastante distante da gente, a gente também tem que ter algumas premissas ali das quais a gente não arreda o pé, assim, porque senão pode virar mais um desses facilitadores de formações preventivas que eu tenho a certeza de que eu não quero ser. Talvez alguns outros profissionais ocupem esse espaço e eu estou bem confortável com isso, assim, eu separei para mim que receptividade é também a que me interessa e onde atuar. Você acha que o debate das drogas na escola, ele deve diferenciar as drogas? Ou, sim, você acha que há alguma droga em particular que mereça uma atenção específica por parte do professor? A princípio, eu consideraria que não. A gente deve trabalhar drogas de maneira ampla, mas com certeza, quando a gente fala de educação, a gente tem que pensar nos objetivos pedagógicos e como a gente constrói naquele espaço. Então, em alguns contextos, pode ser bastante interessante diferenciar e recortar, né? Se há um problema a discutir sobre as substâncias ilícitas, a gente tem muitas drogas lícitas que geram discussões muito grandes e relevantes e que às vezes a gente silencia, até mais do que das substâncias ilícitas. Então, dependendo do espaço, eu acho que essa diferenciação sempre tem que prestar atenção no grupo com o qual a gente está atuando e no território em que a gente está, né? Para a gente conseguir pensar algo que seja significativo ali também, assim. Eu não gosto muito da ideia de programas que constroem a atenção toda em volta de uma substância em específico. Mas eu entendo que às vezes na estratégia da política pública uma substância pode mobilizar um programa também, né? Então eu fui tutor uma época de um curso online que formava lideranças comunitárias e o curso partia da Senad, mas por causa da questão do crack. Era crack e outras drogas. E ali estava diferenciado, o crack ocupava esse espaço especial que eu não acho que ele deveria ocupar para além da mídia ensandecida que a gente tem por aqui, mas era um jeito de mobilizar. Então, talvez, se for necessário, se for uma boa estratégia, eu acho que pode ser interessante. O que eu percebi com os estudantes que foi legal no curso que eu comentei antes, ali sobre a neurobiologia e as drogas, que pensar grupos de drogas diferentes para eles foi bastante produtivo, sobre os efeitos que elas têm no corpo e como é difícil categorizar, como é difícil fazer a separação, chamar de alucinógeno, de estimulante, de depressor, quando a gente não está mais olhando só para a fisiologia. E eles estranharam quando eu comecei a trazer os referenciais que eram mais antropológicos, sociológicos, porque é isso, essa galera produziu muito mais que a área da educação em vários aspectos, e trazer eles para ali foi uma experiência bem legal, porque eu vi eles lendo, o que é um desafio pra gente em vários aspectos, né? Parar e ler algumas páginas de texto, mas às vezes mobilizados porque aquela droga chamava atenção, tinha aparecido em algum lugar, atravessado eles de alguma forma. Então, se nesse momento é legal eu diferenciar porque funciona com aquele grupo, tranquilo. Eu só acho importante a gente não criar um moralismo sobre uma substância, ou, né, quando a gente está discutindo legalização e descriminalização, a gente focar na cannabis como santo graal, a forma de resolver os nossos problemas, sendo que aí é muito fácil deixar todo um outro aspecto das substâncias de lado. Então é um receio que eu tenho. Quando muita gente diferencia, a gente perde parte da discussão. Mas eu acho que é isso, assim. Eu olharia bastante para o grupo e para o território onde eu tô. Cleiton, você já trouxe, na realidade, várias sugestões, né? Várias orientações, né? Para quem quer trabalhar com o tema, enfim, né? Para quem gostaria de trabalhar, para quem está assumindo essa ação de educar, né? Sobretudo na educação básica. Mas pontuando, né? Que você já colocou bastante coisa para gente, pontuando que sugestões, né? Você daria para os educadores que querem pensar uma educação para as drogas centrada, por exemplo, em perspectivas flexíveis como a redução de danos. Eu acho que é um clichê, mas vale a gente repetir sempre que a gente não atue sozinho, né? Que a gente busque se fortalecer em coletivo, que a gente busque diálogo, ainda que às vezes a instituição não dê tanto espaço, mas com outros colegas em outros espaços, para a gente não sentir que está lutando a batalha sozinho, empurrando a pedra para cima da montanha todo dia, né? A gente pode se fortalecer nesses coletivos,
Mas eu acho que um passo bem importante, assim, e talvez eu nem sei se é para redução de danos ou no caminho ou com ela junto, a primeira coisa é parar, olhar de cara o que é esse proibicionismo que a gente tem construído, assim, tentar se instrumentalizar para entender a perspectiva antiproibicionista. E talvez eu até soe repetitivo, porque eu sei que vocês entrevistaram o Sodelli também, e tem uma perspectiva ali que é muito próxima, eu gosto muito do trabalho dele, porque eu acho que primeiro a gente precisa abraçar a ideia de que na situação em que a gente está, a gente precisa mobilizar um ativismo antiproibicionista. A gente precisa disso. Não é uma questão de vontade, de saberes, é de necessidade. Necessidade ética, uma necessidade de garantia de direitos humanos, assim. E é isso que eu tenho tentado defender teoricamente também. É dizer para a área de ensino que não é porque é legal, não é porque previne, é porque é uma demanda urgente, social, a gente precisa lidar com ela. Então eu acho que qualquer educador interessado poderia fazer um caminho de explorar esse mundo de referenciais que questionam a proibição. E tem muitos caminhos diferentes, às vezes é pelo encarceramento, né, lendo Angela Davis, às vezes é porque você encontrou a biografia do Carl Hart. Para mim foi importantíssimo passar pela história dele, perceber que tinha uma ciência de drogas que eu não fazia ideia. E então é procurar esses, talvez essas subversões, esses pontos de fuga, esses caminhos diferentes que dizem, ó, esse monstrão que tá aí, que a gente naturalizou, que a gente acha que é a forma de lidar com as coisas, ele foi construído a muitas mãos, a gente perpetua ele, inclusive. Então, acho que o proibicionismo seria a chave para mim, assim. E a redução de danos é um bom jeito de chegar nessas discussões e de acompanhar elas também, né? Muitos dos referenciais que eu usei durante a dissertação, a tese, eles vieram do trabalho do NEIP, agora da Brand também, eu tenho usado bastante as referências, porque são coletivos que eles estão olhando para essa questão. E aí, esse não estar sozinho, às vezes não é estar conversando diretamente com alguém, mas é saber que tem uma palestra, que tem uma live que estava discutindo isso, ou que tem um PDF de um livro aberto de um professor numa universidade federal, porque é ali que a gente faz a pesquisa ciência brasileira, né? São nesses institutos, são nesses espaços. Então, que esses professores possam se interessar por buscar isso. Sei que é uma rotina desleal, que a gente é sobrecarregado, que é cruel às vezes o espaço do ensino, mas eu sinto em muitos dos meus colegas muita vontade de estar aprendendo, de estar acompanhando, de entender o que são esses jovens. Eu acho que um caminho legal é olhar para o proibicionismo, porque a gente está vivendo dentro dele, né? Que a gente possa compreendê-lo também. Cleiton, qual o panorama e quais são as perspectivas da educação para as drogas no Brasil de hoje? Acho que você já falou um pouco disso, mas só para desdobrar. Eu acho que eu sou uma pessoa um tanto pessimista, mas eu vou tentar aqui construir a perspectiva otimista que é a gente conseguiu sair de um cenário muito ruim de retrocesso profundo. A gente não pode se satisfazer com isso, achar que está tudo garantido, né? A gente saiu de um governo que tem vários problemas, que promoveu quase um genocídio da população brasileira, né? A gente sabe que a política de drogas foi reformada por esse governo também, que sumiu com a redução de danos de dentro do sistema legislativo, de como a gente deveria organizar a política de drogas, e a gente trocou por uma perspectiva que, inclusive, se elegeu com um discurso de que garantiria, por exemplo, a manutenção da rede de atenção psicossocial e financiamento das estruturas do SUS e do SUAS. A gente não tem visto isso da forma que foi prometido, né? A gente vê agora, inclusive, um governo que financia mais as comunidades terapêuticas do que o governo Bolsonaro financiava. Então, às vezes, o rosto, ele é o rosto que a gente gosta mais, a fala ela é mais agradável, mas os movimentos políticos, eles não são tão distintos assim. Então, acho que a gente tem ido para um caminho que é muito ruim. A gente avançou um pouco em sentir que dava para recuperar o fôlego, mas se a gente abraçar a ideia de que funcionou, a gente vai ficar perdido no caminho porque tem muito interesse em construir clínicas de abstinência, em construir espaços de violência, em voltar para o que a gente tinha tentado superar com a reforma psiquiátrica, né, inclusive com eletrochoques e outras bizarrices que assim a gente não imaginava que em 2024 a gente ia estar discutindo. Então, nesse sentido, eu tenho um pessimismo que é no movimento em que a gente vai, eu acho que a gente vai produzir coisas que são muito mais problemáticas do que a gente tem produzido agora.
Ao mesmo tempo, a gente tem uma discussão pública e um movimento social que está cada vez mais interessado na questão de drogas, pelo menos na questão legislativa, e aí eu acho que a cannabis ocupa um espaço muito significativo, né? Que é olhar para os outros países e falar, então, tá legalizado ali do outro lado, o que que a gente vai fazer aqui? A gente está encarcerando jovens pela mesma coisa que dá para comprar e vender e gerar bilhões de dólares de lucro. Querendo ou não, é a estrutura do lucro que vai movimentar muitas dessas discussões, mas isso também gera um movimento social e que a gente não pode apagar, né? O Brasil tem uma perspectiva de promover a ideia de redução de danos, a gente tem um histórico muito importante com a saúde, com a atenção básica, e a educação tem toda a capacidade de desenvolver o seu espaço nisso também. A gente tem alguns dos maiores teóricos da educação do mundo, né? Eu considero alguns dos trabalhos mais importantes, talvez já escritos, e eles estão aqui, eles estão conosco, e a gente pode recuperá-los, a gente pode construir a partir disso. Então, eu acho que se a gente acreditar no potencial de trabalho das pessoas, na capacidade de formação de professores, a gente tem um mundo muito legal para explorar e que pode produzir relações muito mais, inclusive, saudáveis com as drogas, né? Mesmo que elas não sejam esse o nosso objetivo único. Mas a gente precisa se mobilizar, a gente precisa se mexer, porque a coisa vai tomando um volume que quando a gente vê, o fundamentalismo está ditando regra. Enquanto ele estiver ditando regras sobre drogas, a gente vai estar perdendo. Inclusive aqueles que, nas suas ideias, acham que aquela é uma boa perspectiva, né? O proibicionismo não é uma boa perspectiva só para encarcerar e matar pessoas. O que ele tem produzido até agora é sobre controle. Então, se a gente puder, na educação, dizer não para esse proibicionismo, não que a gente vá sair de dentro dele, mas que a gente possa questionar parte das suas estruturas, eu acho que a gente tem um caminho interessante, frutífero para construir. Mas é difícil ser otimista. Eu acho difícil ser otimista em alguns aspectos. Cleiton, foi um prazer ter essa troca com você e poder compartilhar com o público do Maconhômetro todas as questões sobre a sua trajetória, sua experiência e as tantas possibilidades de atuação pedagógica no campo das drogas que você nos apresentou aqui. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, foi muito bom estar aqui com vocês. É de verdade uma honra. Eu me tornei ouvinte do podcast. As sessões de educação, de ciência, elas estão ótimas. Inclusive já espalhei para várias pessoas por aí. Então, para mim é um momento para divertir, inclusive poder trocar com vocês. Que bom ter estado aqui. Cleiton, também te agradeço. E muito obrigado também a você que nos ouviu até aqui. Esse foi mais um episódio do Maconhômetro Educação, um projeto do Cannabis Monitor e do Grupo de Pesquisa Educação e Drogas, o GEPED, vinculado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e com essa proposta de explorar o tema das drogas por diferentes perspectivas pedagógicas. Você encontra mais informações sobre o GEPED, suas atuações, pesquisas e projetos educativos no site geped.net. E para os educadores interessados em ações pedagógicas, fica o convite para acessar o site www.educaçãosobdrogas.com.br. Lá tem muito material e conteúdo bacana e gratuito para professores e demais interessados nessa temática. Nós ficamos por aqui, um abraço a todos e até o próximo programa.